Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é dia 12 de julho, e eu sou Dini Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta desta semana vai falar sobre a aprovação pela Câmara do projeto de lei que altera a legislação sobre debêntures incentivadas de infraestrutura. Também vamos tratar sobre a audiência pública para a desestatização da Codesa, a Companhia Docas do Espírito Santo, que seria a primeira companhia Docas pública que vai ser desestatizada pelo governo. E ainda sobre novos nomes aprovados pelo Senado para a diretoria das agências reguladoras. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube e no seu aplicativo de podcasts, né, para receber nossas notificações. Nós vamos começar tratando das debêntures incentivadas de infraestrutura. O projeto de lei proposto aí por um grupo de deputados, né, liderado pelo deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, foi aprovado com um relatório do deputado Arnaldo Jardim, aprovado de uma forma bastante eloquente, vamos chamar assim, né, com mais de 410 votos a favor e muito poucos contrários, só um partido, o pessoal indicou o voto contrário dos seus parlamentares, né? E o Sebastião vai poder explicar para a gente um pouco sobre como é que esse projeto vai impactar aí o setor de infraestrutura, o financiamento desse setor. Bom dia, Felipe, bom dia, Maurício, bom dia, Sebastião, por favor. Bom dia, obrigado, Jimmy, bom dia a todos que estão ouvindo, Maurício e Felipe. Efetivamente, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira passada, no dia 7, o projeto de lei, o 2646, que cria uma nova categoria de debêntures incentivadas, as chamadas debêntures de infraestrutura. Essa matéria agora vai ser encaminhada para a apreciação do Senado. E qual é o objetivo principal desse projeto de lei? É criar incentivos para as empresas que fazem obras de infraestrutura e que precisam se financiar, e esses incentivos são para se financiar através da emissão desse tipo de papéis, que são as debêntures, e também o objetivo desse projeto de lei é aumentar a atratividade desses títulos para os fundos de pensão. O setor de infraestrutura, como tu sabes, é um setor que está demandando muitos recursos para a ampliação das obras. Corriqueiramente, o setor de infraestrutura se financiava através das entidades financeiras do Estado, como o BNDES, mas o fato é que os recursos disponíveis para o financiamento são cada vez menores comparado com a necessidade crescente desse financiamento. Então, a ideia do projeto de lei é incentivar outra forma de financiamento que se daria através das debêntures. Atualmente, existem o que se chamam as debêntures incentivadas, onde os rendimentos decorrentes dessas debêntures estão sujeitos a uma alíquota zero de imposto de renda para quem adquire isso na pessoa física, ou com uma alíquota só de 15% quando quem adquire as debêntures é uma pessoa jurídica. Essas duas alíquotas de imposto de renda são menores que as alíquotas aplicadas para outro tipo de aplicações de renda fixa. No entanto, esse incentivo tributário que hoje tem nas debêntures incentivadas, ele não alcança os fundos de pensão, porque as carteiras desses fundos estão isentas do imposto de renda. Então, se tem um caso onde se há um incentivo, mas esse incentivo não atinge a quienes seriam os potenciais financiadores da infraestrutura, que são os fundos de pensão. E os fundos de pensão têm um interesse particular em adquirir debêntures desse tipo de infraestrutura. Por quê? Porque elas dão um rendimento a longo prazo que é compatível com a estratégia do portfólio em que elas investem. Então, o que é o que traz este projeto de lei? Ele cria uma nova categoria de debêntures, as chamadas debêntures de infraestrutura, onde o benefício fiscal passa a ficar com o emissor do título e já não mais com o tomador. A intenção é que a empresa emissora passe a ter um menor custo de emissão,
pelo fato de se apropriar desse benefício fiscal, e com isso ela possa oferecer juros mais altos e assim atrair o interesse dos fundos de investimento. Como que opera esse incentivo? O projeto traz um incentivo para que as empresas que emitem as debêntures de infraestrutura elas possam deduzir de seu imposto de renda até 130% dos juros que elas pagam. Hoje, ela, para calcular o lucro líquido, deduz os juros pagos, os 100% dos juros. Mas ela teria a possibilidade de deduzir 130% desses juros, ou seja, 30% a mais, que seria o benefício fiscal. E essa dedução adicional, ela pode chegar até 50% dos juros pagos, caso o projeto de infraestrutura que se está financiando seja um projeto sustentável do chamado Green Bonds. Então, o objetivo é esse, que o benefício fiscal fique com o emissor, ele assim possa reduzir o custo da tomada de dívida, oferecer uma taxa de juros mais alta e assim atrair ao fundo de pensão, que tem recursos importantes para financiar o setor de infraestrutura. Este benefício tributário se aplicaria às debêntures emitidas até 5 anos após a publicação da lei. E isso se chama que é uma categoria nova dentro das debêntures, porque o objetivo, como falamos, é trazer o benefício tributário ao emissor e não mais ao investidor. Nas debêntures que já existem, né, elas também tiveram algumas mudanças, né, Sebastião? Sim, e este projeto de lei também trouxe algumas mudanças às regras das debêntures incentivadas em geral, onde se propõe ampliar o prazo em que as empresas comprovem no governo que o dinheiro captado foi utilizado para obras. Antes esse prazo era de 24 meses, passa a ser de 60 meses, o qual é mais compatível até com o perfil dos investimentos. E outra das facilidades que trouxe o projeto de lei é que dará a permissão aos ministérios que eles criem uma regra geral em que o emissor da debênture, se cumprindo determinado requisito, ele seja autorizado à emissão desses papéis sem passar por toda a tramitação dentro das pastas dos ministérios, que cria uma certa lentidão no processo. Então, acho que a ideia é boa, porque hay que trazer atrativos para os fundos de investimento, canalizar os recursos hacia o setor de infraestrutura, e eu acho que isso está demonstrado na aprovação quase unânime dentro da Câmara dos Deputados. Eu queria comentar somente o seguinte: eu conversei com alguns especialistas, entre eles até o meu amigo Gabriel Galípolo, sobre esse tema, e a percepção deles, né, de todos eles, é assim: é verdade que tem um montante de recursos bastante relevantes nos fundos de pensão que poderiam ser usados para infraestrutura em vista do perfil de investidor de longo prazo desses fundos. Por outro lado, a avaliação é que existe tanta demanda por esses recursos, né? Existe tanta oferta de títulos, né, para os investidores institucionais, que a impressão dos especialistas com os quais eu conversei é que não vai bastar essa legislação para a coisa funcionar. Tá? A avaliação deles é que alguém precisa pegar na mão dos fundos de pensão para modelar esses títulos de uma maneira que seja adequado. Quem fará isso? Não sabemos. Talvez os bancos tenham interesse de fazer isso. Talvez os próprios fundos de pensão, com o tempo, desenvolvam o apetite por títulos desse tipo. De qualquer modo, a avaliação é que a coisa não funcionará assim tão automática como alguns estão imaginando. Acho que de alguma forma demora, né? As próprias debêntures as atuais, as incentivadas, né? Elas foram criadas em 2011 e só começaram a pegar mesmo a partir de 2016, 2017. Foram muito incipientes ali nos 3, 4 primeiros anos. E agora estão
tem alguma relevância, né, no financiamento da infraestrutura. Mas aí, Jimmy, tem ali uma mudança de condições macroeconômicas muito relevante, né, nesse intervalo que você está falando. Mudança do próprio perfil, da própria participação do BNDES, do setor de infraestrutura, em primeiro lugar, as políticas públicas que tiraram o BNDES, né, da posição de grande financiador de infraestrutura, que começam, né, ali por volta de 2015, 2016, né, e mudança dos fundamentos macroeconômicos, né, que quando você teve a grande recessão de 15 e 16, você teve naturalmente uma queda das taxas de juros, que torna também, que muda completamente o perfil dos financiamentos de infra e o apetite para esse tipo de financiamento. Então, só para assinalar que lá eu acho que tinha mudanças muito estruturais que funcionaram, né, para que a coisa passasse a ter relevância. E hay otra cuestión, que é quanto desse benefício fiscal que está sendo transferido para o emissor, de fato o emissor poderá se apropriar dele, porque depende dos lucros que tenha cada emissor e do perfil deles, e quanto desse lucro ele estará disposto a transferir em uma rentabilidade fixa, porque você está trocando benefícios tributários incertos no fluxo de caixa por rentabilidade certa. Então, é um mecanismo que tem em si uma equação de risco, tá? Não é uma transferência de um benefício direto de uma parte para a outra. Bom, então vamos esperar, né, e ver aí como é que vão se comportar esses agentes, obviamente, se o projeto for aprovado pelo Senado e nas condições que ele for aprovado. A gente passa agora, então, para o tema da desestatização da Codesa, que é a Companhia Docas do Espírito Santo. Essa será, né, se ela chegar a termo, a primeira desestatização de uma autoridade portuária por parte do governo federal depois da Constituição de 88, né? Só lembrando, fazendo uma comparação aqui para que o nosso ouvinte possa entender, as autoridades portuárias, a melhor comparação que se faz é como se elas fossem uma espécie de administradora do shopping portuário, vamos dizer assim. As lojas do shopping, né, que eles chamam de terminais portuários, já são hoje são todas hoje administradas pelo setor privado. E o que vai acontecer, se houver essa desestatização, é que você vai ter operadores privados nas lojas e um administrador privado no shopping, vamos chamar assim, que é o porto. Então, é uma desestatização complexa. Tem a audiência pública que foi realizada pelo BNDES, era referente à venda dos ativos, né, da companhia, enfim, das ações da companhia, por isso foi feita uma audiência pública pelo BNDES, depois da audiência pública que já tinha sido feita pela ANTAC para a concessão dos portos, né, que são os ativos que hoje a estatal Codesa administra, né, e agora o BNDES fez essa para falar sobre a venda do ativo, que são as ações, né, da Codesa. E aí o Felipe vai explicar um pouquinho para a gente como é que é esse processo, né, e como é que isso está se desenrolando. Felipe. Jimmy, você fez um panorama muito bom, e eu acho que você trouxe a dimensão que tem o caso da Codesa, porque existem outros projetos, como por exemplo o projeto do Porto de Santos, que vem na sequência, e as soluções que estão sendo pensadas agora para a Codesa, declaradamente se pretende que sejam replicadas nos demais casos, né? Então, acho que vale olhar com muita atenção. É um projeto importante, por si só já é um porto estratégico, e mais do que isso tem o potencial de replicar, né, de replicação das soluções ali adotadas. Você comentou a questão das duas audiências. A gente está falando aqui de um projeto que ele é complexo na medida em que se está se fazendo a desestatização da companhia, a venda do controle, né, das ações dessa companhia, concomitantemente com a celebração de um novo contrato de concessão pela Codesa, ou seja, o novo acionista da Codesa, o vencedor do leilão, ele assume a companhia,
mas numa nova plataforma, num novo contrato de concessão, num ambiente regulado. E esse modelo que você colocou em relação à gestão do espaço portuário é o que no exterior se chama do modelo do landlord, né, que é o privado administrando e cuidando da infraestrutura para que cada um dos operadores portuários ali tenha o melhor da infraestrutura à disposição. E não é fácil, não é simples mexer no setor portuário, é um setor estabelecido há muito tempo, tem muitos interesses, né, que vêm sendo atendidos, que vêm sendo contemplados pela legislação, que vêm sendo acomodados há muito tempo, e estão sendo todos eles trabalhados e discutidos para se chegar num modelo que faça sentido econômico e equilibre as necessidades de investimento no porto com a necessidade de uma tarifa, né, bastante competitiva e módica. E é nesse sentido que as discussões caminharam ao longo da audiência. Acho que principalmente os setores que serão potencialmente mais afetados pelas modificações, né? Um exemplo, a guarda portuária, que na verdade é uma... a guarda portuária não tem poder de polícia, não faz parte da estrutura de segurança pública, tem mais a ver com uma segurança patrimonial no ambiente portuário, com uma pretensão de se tornar um serviço público e modificar a modelagem a partir disso. Acho que você tem algum comentário, Jimmy? Não, é só da coisa dos interesses, estava concordando com você, tem a guarda portuária, os próprios operadores com algum temor, né, os lojistas do shopping, vamos chamar assim, de algum temor de aumentos de tarifa e de revisões no contrato que os prejudiquem, né? Então, isso está sendo, a gente acompanhou desde a audiência pública que foi feita pela ANTAC, são questões que ainda não estão gerando a necessária confiança, mesmo o governo colocando essas questões de que os contratos vão ser respeitados, de que vai fazer um projeto que seja equilibrado entre lucro para o acionista, né, e tarifas adequadas para os usuários, ele ainda não está gerando confiança, né, por parte desses agentes de que efetivamente se vai ter aí um processo equilibrado, muito por causa de um início desse modelo de concessão que foi contaminado por vamos dizer assim, uma falta de conhecimento sobre o projeto que foi feito na Austrália, né? O projeto australiano, o governo achou que, antes de conhecê-lo em profundidade, achou que era um modelo, até porque tem poucos no mundo, né? Não são muitas as desestatizações desse tipo no mundo, só que o projeto australiano foi um projeto com outra finalidade, ele era um projeto que queria arrecadar recursos, então todo o benefício, vamos dizer assim, foi dado ao concessionário que assumia, né, para que ele pagasse um valor muito alto de outorga. Enquanto o governo aqui tem outra finalidade para isso, que é melhorar os portos, botar eles em nível de qualidade alto, o que os portos australianos já tinham. E lá eu acho que muito. O que acho que acaba gerando um pouco de insegurança, principalmente de quem, como você chamou, tem as lojinhas já estabelecidas, é porque o modelo tarifário ele é bastante flexível. Você não tem ali uma tarifa por metro quadrado ou qualquer outra métrica que possibilite você ter já um montante fixo com uma previsibilidade já pré-determinada, né? Porque a ideia é que justamente você tenha todo o incentivo para o novo concessionário, para a nova Codesa, buscar a maior eficiência possível e tornar o porto um modal atrativo, integrando ele com outros modais e propiciando ali toda a eficiência na gestão da carga. E agora, essa indefinição, ela traz alguma insegurança para quem já está lá operando, né? Mas eu, sinceramente, não vejo uma alternativa melhor do que justamente a de alinhar os interesses, deixando o modelo tarifário, de certa forma, flexibilizado, justamente alinhando o interesse para que o novo concessionário possa buscar uma ampliação da operação portuária, né?
Exatamente. Maurício. Eu queria Maurício. fazer assim, eu diria assim, o setor portuário é um setor complexo e a experiência que se está fazendo é uma experiência muito nova, digamos assim, né? Se você olha a experiência internacional, em regra, quando você trabalha com o sistema, como o Felipe falou, de landlord port, né? A gestão do shopping, como disse Jimmy, né, é do poder público, né, de entidades do poder público assemelhadas, né, para estatais que têm uma natureza de ente público. O que a gente está fazendo aqui é uma coisa que não é tão comum, né? Existe em outros lugares, mas não é tão comum. E aqui no Brasil, né, você fazer esse tipo de coisa, aqui você está lidando com a situação que vai ter o que a gente chama de risco de interface, né? As interfaces entre os dois privados que estarão lidando com as atividades portuárias, a atividade de gestão, né, do porto como um todo, que vai ser a atividade de quem entrar nessa privatização. E aqueles que são arrendatários das áreas portuárias, né, e que gerem outras atividades, essas interfaces, a gente não tem uma experiência anterior de ter regulamentação sobre elas, né? A experiência que tem é entre poder público e privados, né? Se você pegar hoje termos de carga, mais de 50% das cargas passam hoje por terminais privados, né, por áreas que são arrendadas em portos públicos. Então foi por esse meio que a gente fez a desestatização, mantendo a gestão do shopping center na mão do poder público. Então tem um desafio aqui enorme, né? E acho que por mais que esse contrato, por mais que se progrida na direção de especificar as regras, a gente vai ter aqui um nível de segurança por ser o primeiro, né? Exato. Acho que é Houve natural uma preocupação isso. aqui, Maurício, o que dá para perceber é que esse é um fator que foi levado em conta na modelagem e certamente foi uma grande preocupação, e há algumas travas, né, para evitar um conflito de interesse maior, como, por exemplo, o concessionário ele tem uma limitação, ele pode participar com até no máximo 15% em concessões de terminais portuários na zona afetada pelo porto, né? Então, acho que se buscou, de alguma forma, evitar que o próprio concessionário, como gestor dessa área, tenha um conflito de interesse ao ser beneficiado por, eventualmente, uma gestão direcionada das atividades, né? O Sebastião, por favor. E entendo que o desafio será esse, alinhar os interesses dentro do porto, tá? Onde quienes são os arrendatários também não têm a livre escolha do lojista ou para o shopping do lado. Digamos, cada porto tem sua especificidade, então não há uma concorrência entre portos, tá? Então isso mina o poder de negociação de quem é o arrendatário. Então, são questões novas que vão exigir muito ensaio para ir alinhando esses interesses, onde não necessariamente cada uma das partes terá a mesma força. Deixa eu dar uma última nota em relação a isso. A gente tem um caso no setor metroviário, né, que foi o caso da linha 4 do metrô, em que o governo contratou numa ponta um consórcio para fazer uma obra e na outra ponta um consórcio para operar a concessão, né? Essas coisas foram contratadas quase que concomitantemente, um pouquinho depois do consórcio para operar a concessão, para fazer investimento em material rodante, sistemas, etc., e operar a concessão. E era um enorme desafio administrar as interfaces entre esses dois contratos, inclusive as interfaces em termos de prazo, né, das obrigações desses dois contratos. Por que é que eu estou mencionando isso? Porque não houve, digamos assim, que foi um caso de insucesso
Né? O governo, em regra, do Estado de São Paulo avalia como um insucesso essa gestão que eles tiveram que fazer das interfaces, porque não é muito fácil fazer essa gestão. No setor portuário, vamos ter agora uma primeira experiência, e acho que é uma experiência muito importante. A gente precisa usar essa experiência, né, no porto menor, né, que é o porto de Vitória, que é a Codesa, para que a gente acumule um pouquinho o know-how na hora de fazer as grandes desestatizações de porto. Estou falando, evidentemente, do Porto de Santos, que é o mais importante do país. Eu queria só um registro final. O que me tranquiliza bastante, além de, né, ter analisado e a priori me parecer adequado, a equipe que está envolvida na modelagem contratada pelo BNDES, em especial o Eduardo Xavier, que é alguém que já esteve no setor portuário vestindo o chapéu de governo, traz uma vivência que certamente está sendo refletida, está sendo considerada nessa composição de interesses que é determinante para o sucesso, né? Então, só queria fazer esse rápido registro. Deixa eu adicionar o seu registro, porque o Xavier é a figura querida de todos nós, minha e sua, né, Filipão, que eu acho que conhecemos ele. O Xavier teve experiência também no setor privado, né, na área portuária, na Prumo, não só no setor público, né. Era só para fazer esse registro, né, sobre o Xavier. Para encerrar também, o governo, apesar de, obviamente, haver na privatização, na desestatização da Codesa, haver uma base que vai ser, obviamente, usada, o governo tem falado que cada desestatização vai ser uma diferente, por causa das características diferentes de cada porto, né? E então, enfim, cada uma vai ter o seu próprio estudo realizado. Bom, vamos passar então para quem vai, vamos chamar assim, tomar conta vai fiscalizar o shopping, né? Que no caso, a ANTAQ, a agência reguladora, mas, enfim, as agências reguladoras estão tendo tiveram diretores aprovados, né, pelo Senado na semana passada, depois de algumas ficaram mais de ano aí com diretorias vazias, por causa de, enfim, conflitos em relação aos nomes que foram escolhidos, a vontade sempre dos senadores e parlamentares de colocar nomes mais afinados a eles, e o governo tentando fazer com que os nomes sejam mais afinados com o governo. E aí, finalmente, o Senado decidiu, colocou novos diretores na ANTAQ, na NTT, na ANM, enfim, em outras agências. E aí o Maurício vai comentar um pouquinho sobre como é que isso aconteceu. Maurício. Eu primeiro, assim, especificar um pouquinho, né, para o pessoal saber quantos diretores de cada agência a gente está falando, né? Estamos falando do diretor-geral e 2 diretores da NTT, estamos falando de 2 diretores da ANM, da Agência Nacional de Mineração, estamos falando de 1 diretor da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, e da ouvidora da ANTAQ. Foi também uma diretora da ANTAQ que estava na vez que não tinha sido sabatinada na anterior, que é a Flávia Takafashi. Tem razão. E tem a ouvidora da ANTAQ, né, e o ouvidor da Anatel, né? Então, esse é o conjunto dos diretores que foram aprovados, estão sabatinados e foram aprovados. O que é que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que, e aí, pelo amor de Deus, não tenho nada de pessoal, vários deles eu nem conheço, outros eu conheço, mas não tem um problema estrutural aqui, né? Não é um problema pessoal com as pessoas que forem indicadas, né? Que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa, que o Brasil precisa resolver. A gente está mais do que quintuplicando a nossa carteira de projetos de concessão por conta da situação fiscal do país, mas a gente continua sem tomar providências básicas para fortalecer os entes que vão regular
fiscalizar e acompanhar esses contratos, que são as agências reguladoras. E aqui temos um problema que precisaria ser enfrentado, né? Aqui tem uma combinação de... Qual é o problema estrutural, né, que eu quero apontar? Uma combinação de salários baixos. Um diretor de agência hoje ganha menos, líquido, menos do que 20 mil mensal, tá? Risco alto. Quem senta hoje na cadeira de diretor da agência, se quiser ser um regulador com independência, vai provavelmente incomodar o TCU e vai sair dessa posição com processos, respondendo processos perante TCU e eventualmente perante o Ministério Público. Então, é uma posição de alto risco, né? E a lei das agências estabelece requisitos para a pessoa chegar à cadeira de diretor, para a pessoa poder sentar na cadeira de diretor dessas agências, requisitos que exigem senioridade, né? 10 anos do setor público ou privado no campo da atividade da agência reguladora ou em área conexa, ou 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: cargo de direção ou chefia superior em empresa no campo da atividade da agência reguladora, cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DS4 ou superior, cargo de docente ou de pesquisador no campo da atividade da agência reguladora, 10 anos de experiência como profissional liberal, ou 10 anos de experiência como profissional liberal no campo de atividade da agência reguladora, e ter formação acadêmica compatível. São requisitos que terminam jogando a senioridade lá para cima dessas pessoas. Então você bota senioridade alta, salário baixo, risco alto, você não consegue atrair ninguém da iniciativa privada. Até da academia está se tendo dificuldade de atrair pessoas. Qual é o perfil desses diretores que foram indicados? Eu não vou falar um a um, porque são muitos nomes, né? E provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo não conhecem esses nomes, não vale a pena a gente sair citando um a um. Mas qual é o perfil de todos eles? São agentes públicos que já estão trabalhando no setor, estão trabalhando ou dentro das próprias agências, já são funcionários das agências, ou são funcionários do poder concedente, funcionário do Ministério de Infraestrutura, funcionário do Ministério de Minas e Energia, ou de órgãos vinculados, que aceitam essa posição, tem ali um ganho de status em ir para essa posição e já estão correndo, de certa forma, os riscos da atividade, porque são agentes públicos e tomam decisões, estão submetidos ao TCU, né? São agentes públicos geralmente experientes, né? Tem uma exceção nesse caso, que até foi objeto de uma nota da Associação de Funcionários da NTT, que é um dos indicados para a NTT, não é funcionário público, é o único da iniciativa privada, e aí a Associação de Funcionários diz que ele não cumpre os requisitos legais, né? Mas o Senado não achou que ele cumpria e terminou aprovando o nome dele, que é o Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, que tem um cargo de assessor jurídico da presidência da Confederação Nacional dos Transportes. É essa a vinculação dele com o setor de transporte. Eu fiz uma busca de artigos, de notas técnicas, de manifestações dele nessa área, e eu realmente não encontrei nada, tá? Então, não pode ser que eu não tenha simplesmente a minha dificuldade de busca, mas essa minha dificuldade de encontrar qualquer coisa parece dar razão à associação lá de funcionários da NTT. Acho que não foi só dificuldade sua, não, tá? Eu estou tentando tentando fazer uma presunção de cumprimento da lei pelos nossos senadores, né? Porque se o Guilherme se ele não cumpre os requisitos, o problema não é um problema pessoal com a pessoa do Guilherme. O problema é que os nossos senadores não respeitam os requisitos previstos na lei. Aí o nosso problema é muito maior, né? O problema mais um problema estrutural, né, Jimmy? Que a gente... Para colocar um dos argumentos da Associação dos Servidores é que ele não teria os 10 anos de experiência, o que o senador Wellington Fagundes, que foi o relator, nem tocou no ponto, não falou sobre isso no seu relatório. E o outro seria que ele está um dos requisitos da lei diz que uma pessoa que esteja ocupando um cargo em alguma associação de classe, associação que tenha interesses na agência, não poderia
está lá, ou teria que cumprir um prazo que ele não cumpre porque ele ainda está lá como empregado. E o senador entendeu que ele era um mero empregado da Confederação Nacional dos Transportes e não um dirigente, né? E por isso eu estou falando é o relatório do senador, não é a minha opinião. E por isso ele entendeu que ele cumpriria esse requisito da lei, ele não estaria vinculado à associação. Isso foi muito criticado pela associação dos servidores, né? E pode ser até que venha a ser judicializado, há aí uma expectativa de que isso possa acontecer. Ele não tem nem 10 anos de formado, tá? Ele se formou em 2012, tá? Então, realmente, o requisito aí de senioridade parece não tá cumprido. Mas, de qualquer modo, assim, o problema que a gente tem é um problema estrutural. A gente precisa qualificar, melhorar as condições do cargo de diretor de agência para que a gente possa atrair pessoas do setor privado que tem cargos compatíveis. CEOs de concessionárias, né, tinham que achar interessante se tornar reguladores, né, pessoas que conhecem. Hoje, essas pessoas não se interessam. Não se interessam. É impossível você atrair alguém da iniciativa privada para esse tipo de cargo, por conta da relação risco-retorno. Se nós queremos qualificar as nossas agências, se nós queremos que esse programa de desestatização, que cresceu enormemente nesse momento de crise fiscal, né, porque a gente não tem outro jeito de fazer projeto, só dá para fazer via concessão. Se a gente quer que esses projetos deem certo, a gente precisa melhorar a qualidade das nossas agências. E para isso é preciso que a remuneração dos diretores seja outra remuneração, não faz sentido essa remuneração atual, né? Aliás, esse discurso de que funcionário público ganha muito, que é um discurso que campeia entre nós, né? Alguns, sim, para algumas funções, mas para esse tipo de função, o salário é risível. É risível, né? Para o risco e para a responsabilidade de alguém que está sentado numa agência, é risível. Sobre parte desses problemas, inclusive no último episódio, nós pudemos comentar aquela decisão do TCU que é bastante emblemática. Por um lado, ela trouxe uma perspectiva a partir da decisão carreada pelo relatório, pelo voto do ministro Bruno Dantas, de dar uma tranquilidade maior aos diretores de agências reguladoras, no sentido de que o compromisso é em buscar a melhor alternativa, em buscar a eficiência, né, do setor regulado, mas sem um compromisso a priori com o resultado, né? Uma obrigação de meio, sempre, claro, muito instrumentalizado a partir dos estudos. Mas, por outro lado, desde 2018, aquele grupo de diretores da ANTAC estava condenado ao pagamento de multa, com tudo isso afetando, né, nem sei onde é que eles estão hoje, mas durante todo esse período, com isso afetando o currículo, a credibilidade, seja para voltar para a iniciativa privada ou para uma outra posição em órgão público, né? Porque entendo de que a questão da remuneração é uma questão importante, porque é o custo de oportunidade de aquele que é escolhido para a diretoria. Ele pode vir da iniciativa privada, pode vir do mundo da academia, pode vir de organismos de crédito internacionais. O importante é a experiência, que entendo não só é da questão privada, mas sim é o custo de oportunidade que tem uma pessoa do nível de senioridade que se exige para a agência, tá? E mesmo na vida acadêmica ou em órgãos internacionais, você tem um nível de remuneração que supera os patamares, em geral, das remunerações das agências, com um nível de risco muito menor. Uma última nota. Rapidamente, Maurício, só porque a gente tem um grupo, boa parte dos nossos ouvintes são ligados ao sistema de infraestrutura e conhecem essa estrutura, mas outros não. Mas as agências reguladoras, elas não são exatamente um órgão de governo, elas são um órgão de Estado que tem a função de tentar conciliar interesses de três pontas, dos usuários, dos concessionários e também do governo. Então, a tentativa da lei das agências era tentar fazer com que elas fossem mais independentes, menos ligadas a governos, também menos ligadas a
a concessionários e, de alguma forma, aí, podendo atender aos interesses dos usuários, que são muito difusos. Então, acho que isso é importante que se entenda, porque fica parecendo que é um órgão de governo, então bota gente do governo, né? Mas não, é um órgão de Estado. Então, por isso os diretores têm mandato e coisas desse tipo. E o ideal seria que elas tivessem, como vocês estão falando, gente que pudesse ter visões diferentes, né? E não só a visão que traz o servidor público, que obviamente é uma visão limitada pela função, pela experiência que eles têm. Mas, Jimmy, eu vou desdobrar um pouco o seu comentário. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa lembrar. A história recente nossa, apesar de que se discute captura de agência pelo setor privado, etc., a história recente nossa é de captura de agência pelo governo. A gente passou do governo Dilma anos com diretores interinos, sem mandato, tá? Sem mandato, que, portanto, era captura pelo governo da agência, era o governo mandando na agência, passando por cima de todas as proteções que os diretores têm, exatamente para ter independência política. E aí, de lá para cá, eu vou falar uma coisa que eu acho que todo mundo que está no setor sabe, mas aquele tipo de segredo de polichinelo, diretor de agência virou uma mistura entre aqueles que o ministro colocava, né, geralmente pessoas ligadas ao ministro, e que, portanto, né, teriam poucas condições, né, a expectativa que eles tenham independência propriamente funcional é bastante limitada, né, ou pessoas ligadas aos ministros, ou pessoas ligadas a senadores, né, cargo de agência passou a ser uma coisa que é muito mais fácil você ser indicado para diretor de uma agência se você tem alguma ligação com senadores, né? Então, é uma sensação para quem está no setor e para quem milita querendo que as agências se tornem de fato independentes e exerçam sua função legal, olhar um quadro em que você só tem agentes públicos dos ministérios, né, quadro de indicados para a diretoria da agência, eu acho que é uma coisa um pouco decepcionante, mas não pelas pessoas, né, pela situação histórica e pela questão estrutural das agências, né? Acho que isso precisa ser dito. Então, comentários finais aí do Felipe, do Sebastião, se vocês desejarem. Não. Acho que só esse ponto que você trouxe, Maurício, o importante também é que isso permite uma oxigenação, né? Como o Jimmy ponderou, existe um equilíbrio de interesses que a agência precisa promover, que quando você cria um ambiente que apenas aqueles que já estão vinculados, né, que já estão numa pauta submetido a riscos e condições de governo, sejam os principais aspirantes às posições nas agências, a gente deixa de ter aquela oxigenação importante para se promover esse equilíbrio de interesses de forma mais isenta e um pouco mais distante. É isso. Bom, estamos encerrando então o programa de hoje, né, dessa semana. Semana que vem vamos fazer um pequeno intervalo, então você pode olhar aí os nossos programas anteriores, se você perdeu, e voltamos no dia 26 de julho com uma nova edição aí do Info em Pauta. Quero agradecer a você pela sua audiência, por estar conosco aqui, e tenham todos uma boa semana.